Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Não! Hoje vamos falar de um mistério contemporâneo mais indecifrável do que os nomes dos filhos da Baby Consuelo. Onde foram parar os homens? As mulheres estão educadas, bem-sucedidas, leem Helena Ferrante no original e tem planta com nome. E os homens? Estão jogando videogame, discutindo criptomoeda ou simplesmente sumindo como uma notificação que você tem certeza que apareceu no feed e depois não acha mais. O Luigi passa muito por isso. Vivemos numa era estranha. As mulheres querem que o homem seja forte, mas que ele chore. Que lidere, mas que consulte antes. Que deseje, mas que peça desculpa por isso. Em resumo, querem o último unicórnio da civilização ocidental. Um homem sensível com coluna vertebral. Você viu que rimou, né? O João Filho que me passou esse verso. Legal. E os homens, por sua vez, estão confusos. Se forem gentis, são fracos. Se forem firmes, são opressores. Então, muitos pensaram, sabe de uma coisa? É melhor ficar em casa com meu fone, meu delivery, meu algoritmo e meu silêncio. Mas calma, hoje não é dia de acusar ninguém. É dia de perguntar com uma dose de sinceridade, também conhecida como cachaça, e bastante desconfiança. Será que ainda sabemos amar? Ou estamos apenas simulando afeto como quem simula febre para faltar no trabalho? Eu faço isso aí. A gente percebe. Fique com a gente, vai que a gente encontra, né, no meio dessa bagunça, um pouquinho de sentido. Ou pelo menos um manual de instruções em letras miúdas. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes tá mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. Que beleza, hein? Tá, amor. Amor, Cara, parece... Olha, o Carlão está solteiro, tá bom? Aí, eu li, eu passei antes para fazer esse brief, eu li muito Lord Byron, muito Shelley. E assisti o GNT. Assisti GNT, que nossa, isso aqui... O meu maior medo é que este papo vire descambe num saia justa de homem, lá, aqueles caras, papo de segunda, aquele bando de burguesinho idiota. Mas não tem a menor possibilidade disso acontecer, não cara. sei não, viu? Porque por mais que a gente fale merda... Sei lá, tem uns caras assim Você viu o que aconteceu, né? Que eu fiquei 3 dias sem sair de casa, sem vir pra cá, já saiu lá no New York Times. Onde foram parar os homens? Calma, eu tava em casa. Pois é. Calma, tá tudo bem. Fazendo os exames só. Só tava indo no médico. Mas ela tava falando de homem, homem. Então, justamente. É isso aí, ó. Pô. Temos de tudo hoje aqui. Bom, esse programa... Casados e solteiros. Oi, Arthur, você tá bem aí? A gente não falou... Aliás, você não apresentou. Estamos com quem hoje? Estamos com quem que a gente tá? Estamos com Lucas Onogato. Esta sumidade que está sumida, né? Do universo das relações. Felipe Trielli, que também agora se encontra no campo dos casados, né? Quer dizer, um reforço para os solteiros, porque joga mal babu. Carlos de Freitas, eu, solteiro. Luigi Marnoto, esse então passou, bacana. Já bateu 3 edições de casados e solteiros. Não, só 2. Não, 3. Você começou solteiro a vida, casou, solteirou, casou, entendeu? É verdade. Sabe fazer conta, é uma merda. É isso aí, então tamo aí. Esqueci o Arthur. Arthur Remoto Machado, direto de Nova York, desta vez aí com os grandes amigos para falar, né, com o New York Times aí. Cara, então, também, a gente começou esse programa por causa... A ideia veio de um artigo que saiu no New York Times, né, que a moçoila, de 50 e tantos anos, pelo que eu vi lá, Rachel Drucker. Isso. Se for a mesma da fotinho lá, é uma japinha de 50 e poucos anos. Agora tem seu valor. Nova Yorkina ainda. O solteiro tem que dar... Nova Yorkina ainda. Mas qual é o problema? O que ela diz é o seguinte... veja bem, a gente... A gente... Caraca, antigamente... Você vai boicotar esse programa. Tá todo desesperado que ele viu o valor na japinha de 50 anos. As japinhas de 50 hoje estão dando baile, meu amigo. Nova York não vai sair boneco dali de dentro, não, hein? Carlão é o nosso novo John Lennon. Lembre-se da bunda dele. Lembre-se da bunda da Yoko Ono. Vocês estão rebaixando as japonesas por muito por baixo. O negócio é a faixa etária, não vai sair boneco dali. Vai. Sabe-se lá. Bom, mas o cara acha que eu tô afim de me envolver pra fazer boneco. Não, vai fazer isso pra quê? Filho, eu tô praticando só. Deus é mais. Eu tô treinando, mas quem sabe um dia.
E aí ela reclama que os homens sumiram, porque ela vai lá e aí os caras ficam dando like no Instagram e de repente sai pra jantar, às vezes o cara desmarca em cima da hora e some, dá aquele ghosting, né? Ghosting, famoso ghosting. O pessoal tá querendo transformar em lei aqui. E aí... Cara... tudo vai ser transformado em lei. É isso, tudo. Vai fazer mais ainda os caras não sumirem, óbvio. Os caras não nem chegarem a conhecer a pessoa. Mas aí, o Estado é um lixo. Aí ela não entendeu por quê. Então eu já vou começar. Ela tem um histórico, né? Que ela trabalhou na Playboy há muitos anos. Isso, é verdade. E sobretudo no site, quando a Playboy já não estava mais física, né? E naquele... Playboy Space, TV, uma coisa assim, Space, não sei o quê. Space Liberdade. Eu não sei. SpaceX. SpaceX. Sei lá. Olha como tipo assim, no MySpace. Não é mais... MySpace. Tudo bem, vai. Legal falar com uma certa... E ela trabalhou justamente criando conteúdo de... né? Legal. Ela fazia... E aí ela faz um pouco uma meia-culpa, falando assim, olha, eu sou uma das responsáveis porque eu deixei os caras em casa descabelando o palhaço lá e os caras não foram mais pra rua procurar as mulheres. Deram uma opção muito mais legal. Porque né? mais cômoda. né? Óbvio. Mais cômoda. Eu quero levantar uma polêmica. Manda. Uma polêmica de primeira. Porque é fácil o discurso dela de que o problema foi que os caras viraram 5 contra 1. É fácil o discurso, porque todos nós já fomos 5 contra 1 e não sumimos das mulheres. É verdade. São os homens que sumiram ou as mulheres que ficaram desinteressantes? Também. Não, tem vários aspectos. Eu acho que junta tudo. Que aí é o tipo de assunto que a gente vai descambar para generalizações e é o grande problema. Não adianta você generalizar. Exato. Porque, cara, tá cheio de gente bacana no mundo, só que essas pessoas bacanas, elas estão sendo... como é que eu vou dizer? Isoladas. Não isoladas. Espremidas no meio desse ruído de red pills e feministas, Então, entendeu? E tem uma coisa também que, assim, como normalmente o cara conhecia a mulher, ele conhecia porque ele já costumava ter algo em comum, sim. Porque ele estava num círculo de amizades, um círculo da família, em que ou ele conhecia numa dessas festas que junta um pedaço da família mais distante com outro. Mas isso está falando até anos 70. Exato. Assim. Então, mas tá falando de incesto, né? Porque família que junta. Não, tem junto o amigo da tia e não sei o quê. E de repente as pessoas se conhecem. O cara pegou o amigo da tia? Mas são os amigos da família. Sim, a gente tá entendendo. O cara tá estafado, a gente fica sacaneando. Só não tá entendendo. Se ele falasse assim, não, o cara pegava a prima, tudo bem, Nelson Rodrigues, já é mais pegava perto cunhada. demais. Não, prima na família, na família árabe da minha mãe, prima era a coisa mais comum. Sim. Primo casar com primo, bom, os pais do Janjão são primos de primeiro grau. Aí você vê o que deu. Ó a merda. Brincadeira, Janjão. Prima já é um bem imaterial, né? Já é uma coisa assim. Agora o cara vai lá e fala, o amigo do tio da amiga, como é que é? Não, é gente, amigo é do uma tio. coisa aleatória. Amigos da família que se encontram com fraternização, etc. Tá bom. Então não era esquisito, era uma coisa comum, né? Um apresentava pro outro apresentava pro um. Tinha algum círculo social que as pessoas frequentavam em comum e as pessoas conheciam desse jeito. Né? E aí teve uma série de mudanças sociais. Esses eventos sociais de círculos próximos da família ou da família amiga e coisas desse tipo foram diminuindo. A questão do convívio religioso, por exemplo, também mingou bastante. Mesmo em comunidades que eram conhecidas por formar casais, etc., a coisa está meio fria, meio distante. Tem essa questão da igreja vista como tá rachando o bico, não sei um dispenser de sacramento que o cara vai e sai correndo, etc. E a vida foi ficando mais corrida, especialmente em metrópoles, que o cara não tem tempo para nada e quando tem, ele tá morto de cansado. Né? Junto da questão da burocratização das relações pessoais, que não é uma coisa que acontece só nos relacionamentos entre homem e mulher, nos relacionamentos românticos. É uma coisa que acontece em geral, que a gente cansou de comentar aqui, acho que nos últimos 3 programas a gente deve ter falado disso, se bobear, de alguma maneira. Então é um ambiente que é ruim para socialização, as pessoas dificilmente conhecem outras pessoas para além daquelas que estão no círculo imediato do trabalho, por exemplo, e mais a questão legal,
que é, as leis realmente estão complicadas. Então. E a justiça também, mesmo quando você tem razão, prova, contra-prova de tudo, prova contra prova não, né, porque senão é contra a própria prova, mas vocês entenderam, os caras têm 10 mil provas e tal, às vezes a justiça por ideologia, a gente já viu acontecer em casos famosos, ela acaba julgando só porque eu não acho que tem uma ideologia. A justiça tem muita maluquice, acho que atrapalha muito o relacionamento, mas eu acho que o problema mesmo são as personas, os personagens que as pessoas estão criando para elas mesmas. Exato. Então você sai com... não é o meu caso que eu sou casado, mas eu vejo. O cara sai com várias mulheres, mas ele sai com as mesmas, porque elas são as mesmas mulheres, são os mesmos personagens, são pessoas diferentes, interpretando o mesmo personagem o tempo todo e vice-versa. Só que para o homem, como tem esse negócio do cara hoje, exige um personagem do homem que mata a masculinidade dele. Então ele não tem interesse em sair, entendeu? Isso. É que o Carlão falou nisso, o cara não pode ser firme. Aí o cara tem que fingir, é um gentil meio frouxo, né? Não pode ser, o cavalheirismo é diferente. Aí isso vai matando o cara. Ele olha e fala, pô, mas o que eu vou fazer isso aqui, entendeu? Sim. É minha impressão. Ele vai saindo com as mesmas pessoas, pessoas diferentes, mas a mesma personagem, que é uma grande encenação. Faz sentido. No fim das contas, tudo isso é uma espécie de empobrecimento, no geral, um empobrecimento do imaginário. Né? As pessoas elas não têm acesso a boas histórias, né? E é assim que a gente consegue reforçar o nosso sentido simbólico da vida, com boas histórias profundas, histórias de vida, enfim, independente de como você... Vendo as histórias de amor que os caras assistem hoje é de filme dos anos 2000 pra frente. Sim. E as histórias que eram contadas, mesmo até em novelas e coisas assim, eram mais ricas, né? A novela no passado, ela tinha um pouco de requinte, né? Não era profunda, mínimo, mas era um requinte, ela era mais requintada, não era profunda. Mas você tem grandes histórias que elas estavam mais ou menos dentro do imaginário, e com o acesso a essas histórias, você cria uma maneira de pensar o mundo, sabendo assim, cara, eu não sou a última bolacha do pacote, eu não sou a coisa mais especial do mundo, o mundo não reflete os meus desejos. E nem o contrário, eu sou o pior que já existiu, porque também contrário. Tem isso, os caras que se acham... E aí você tem essa diminuição desse imaginário, as pessoas criaram para si uma identidade que elas acham que elas são as melhores pessoas do mundo, e a frustração vai vindo uma atrás da outra, justamente porque é todo mundo se achando a última bolacha do pacote. Isso gera o quê? Ressentimentos mil, né? As pessoas começam a ficar super ressentidas, e aí não se relacionam mais de verdade com as outras, porque uma tá achando que é isso, você acha que tudo é muito especial, tudo é muito para mim, assim, tem que ser para mim, tem que ser do jeito que eu quero, e cara, você tá esquecendo que do outro lado tem um ser humano também tem uma outra questão aí também, que ao que tudo indica, muitas das mulheres estão nessa onda de não, eu tenho que me valorizar, e eu não sei o que, a minha autoestima e etc, se achando de fato a última bolacha do pacote. Sim, em certo sentido, o comportamento masculino reforça isso, né? Porque é muito mais fácil ver um cara babando em cima de uma mulher mais ou menos, porque é que tá ali, do que o contrário. Mudou mas muito. Isso desde caras, que o mundo é mundo, sim, né? Hoje mudou um pouco, né? Hoje você já tem, a mulherada já não tá tão exigente, tão receosa, não, de ir pra cima. Não, hoje já não o ponto é que os caras, ao passo que as mulheres estão agindo dessa maneira, se você pega esse conteúdo masculino, especialmente dos mais jovens, os caras estão se colocando cada vez mais para baixo. É o meme do It's Over, sobra nada pro Betinha. Então, você tem uma se supervalorizando e o outro se subvalorizando. É por isso que me chamou a atenção, eu quis fazer o contraponto, porque o que eu vejo hoje, principalmente no X, toda vez que tem esse assunto, o não sobra nada pro Betinha. É o cara que o Betinha, pra eles, é o cara que é meio gente boa, assim. Não é nem o cara que Quer dizer, que o X também eles já misturam. Um monte, né? O X é uma máquina de produzir estupidez. Né, o X, redes sociais, né? Ela é boa, mas é assim, não é a rede social que é boa ou ruim, são as pessoas que a fazem, né? E no caso do X, assim, cara, os caras ficam criando. Você pega ela e fala assim: é a mulher falando um monte de asneira sobre o homem e o homem cagando um monte de regra, exigindo um monte de coisa. Não, mulher com mais de 30 anos, não, mulher não sei o quê. Aí a pessoa que usa o X acha que é isso mesmo. Acha que a vida real é exatamente. essa. E não é, cara. O cara mais fraco. E não eu frequento um boteco há muitos anos. É gente real, é gente de verdade que não liga pra política, que, cara, quer viver a vida dele. Cara, o assunto é completamente diferente. As pessoas sentem essa dificuldade, mas para elas é outro. O problema é outro.
Entendeu? O problema é realmente, cara, tá tudo muito difícil. As pessoas estão presas no celular, estão presas nas relações, né, rápidas. Sim, cara, e essa questão da ideologia é um pouco bizarra, porque é o seguinte, eu conheci um caso, eu não vou falar quem é, em que o sujeito estava envolvido com uma mulher que, assim, tem algum status, o pai dela é uma pessoa meio relevante naqueles círculos sociais, tem algum dinheiro. E a partir do momento que ele começou a se desagradar com algumas condutas dela e começou a rejeitá-la, fechou um curto na cabeça da cidadã, que ela começou a se sentir abusada. E aí ela começou a espalhar por aí que o sujeito era abusador. E ela era meio colega de trabalho dele, assim. Eles faziam alguns freelances juntos, de vez em quando. Que doideira. E aí, depois no off eu falo quem é e explico direito a história se vocês quiserem. Mas o ponto é que esse negócio começou a espalhar de um jeito e que o cara começou virou abusador. Então, para algumas pessoas sim, entendeu? Então de fato, é como se, olha, todo mundo aqui é crescidinho e sabe que o que garante que uma lei seja cumprida é o fato dela ser lastreada numa arma que vai impor a lei caso o sujeito queira descumprir, né? Então, é como se a mulher entrasse na relação já com uma arma na mão. Ou a arma na mesa, sabe? E cara, é uma situação muito difícil. E se o cara rejeitada, cara, é um... Eu não sei de quem é a frase, mas diz que os demônios não conhecem a fúria de uma mulher rejeitada. Eu acho que alguns já passaram por isso. Não, o Lucas botou um ponto que eu acho que é bem importante hoje, eu não estou dizendo que não exista alguns casos disso, mas meio que virou generalizado. Isso. Que é a ideia de que o homem, quando ele exerce a sua forma de falar, normalmente virou uma violência psicológica. Então, virou lei isso até. Mas o cara vai falando. Psicológica. Aí começa a agressão, olha o jeito que você fala comigo, isso é uma agressão, não sei o quê. Aí o cara vai, ao contrário, ele vai se reprimindo e vai parando de falar, porque ele começa a ficar com medo de uma questão de que tudo virou violência psicológica, entendeu? E aí ele vai se censurando, vai se afastando. Daqui a uma hora o cara fala assim, pô, eu não quero me relacionar mais com ninguém mesmo, não. E o curioso é que a jovem senhora aí que estava chorando porque precisa de homem, ela não aborda isso, né? Ela não fala, não toca nesse ponto, que é a judicialização, né, de tudo. Ela não fala isso. Ela só diz que os homens se retraíram porque aí, de certa forma, é o que a gente falou aqui mesmo, né? Mas eu acho que esse ponto, do medo justamente de você tomar um processo porque você ou rejeitou ou, sei lá, falou a história de uma frase errada. Que ele não entra em elevador sozinho com mulher. Sozinho, sim. Tem no mínimo mais 2 ou 3 pessoas. Exatamente. Até porque tem câmera, né? Mas mesmo assim... Se o cara dá uma olhada pra bunda da moça, já pode se ferrar. E aí, claro, os caras, a queixa dela é isso, os caras ficam em casa, né? Ninguém sai. Ela fala, nem pro encontro casual. Ela até isso, ela fala, até né? reclama. Nem não pro é que ela encontro... quer casar. Não. Ela não tá conseguindo nem uma noite. Ela até fala, de a gente acordar com os pés juntos. Com as pernas entrelaçadas. Ela usa lá que imagem. Puta, tomando um café junto. E o negócio é que tem... Do outro lado, você tem os conservadores que deviam ser pró-família e não sei o quê, e etc., que me parece que eles ignoram essa questão, normalmente. E pior, para além de ignorar, surgiu um fenômeno na conservosfera que é uma coisa, assim, insuportável, que é o perfil de mulher cagando regra sobre como o homem tem conservadia. Cara, a mulher começa... Conservadia não é bem essa. E vice-versa, né? Sim. Quer dizer, e os caras também cagando regra como tem que ser a moça. É que normalmente os perfis dos caras são direcionados a falar pros caras como eles têm que se portar e que tipo... E como eles devem se portar perante as mulheres e quais podem ser ou não problemas. O perfil da mulher também é ruim. O perfil da mulher é o contrário. É ela falando pros caras que tipo de cara eles têm que ser. É que no final, vive aí, né, bicho? Para de ouvir cagação de regra de um lado ou de outro. Você tem que treinar. É tipo treinar a voar os passarinhos. Você tem que cair no precipício, velho. Acabou. O cara explicando que pra a mulher que ele tem que arrumar,
Outro dia eu vi desse do conservador. Tem esse, ó, mulher não pode ter tatuagem. Aí você fala, cara... Você não é o caráter, quer dizer, você não fala o cara, não é a essência, é a superficialidade, a tatuagem, quer dizer, ela pode não ter tatuagem e ser vadia que tá tudo bem. É pior, Arthur, é pior. É pior, é isso que eu falo, que é a questão do imaginário absolutamente na lama. Porque o cara acha que a mulher, por ter uma tatuagem, ela é vadia. Ele acha que ela é vadia porque ela tem uma tatuagem. É um nível... Então eu sou piranhão, né? Eu só sou pouquinho. Então, eu sou pouquinho. Aí vocês já estão provando o ponto da galera, né? Então, mas... Logo o Arthur. Puta cara, eu família. Não tenho Eu tudo bem. Eu posso até... o Arthur é família. Puta família. E o pior é o seguinte, é que esse negócio essa questão da tatuagem, não sei o quê, isso aí cara, é um negócio... curta, tatuagem, enfim, decote. É que o ponto cara, eu tenho certeza que todo mundo aqui já conheceu uma menina que ela simplesmente, ela não parou pra pensar no que raios a roupa dela evocava. Uma vez eu tava com uma amiga no shopping. Eu acho que todas pensam. Então, calma. Não, mas é que é a roupa que tem. Eu tava com uma amiga no shopping tentando achar um vestido decente. Ela não achava de jeito nível nenhum. Lucas, Não, caralho. Eu que pus o critério. Não é com babado aqui. Não é. Burca, Agora eu entendi cara. da onde surgiu a burca. Já entendi. A mulher, cara, toda loja que ela entrava, toda loja, especialmente essas lojas que não são ultra caras, sabe? Ou era muito decotado, ou era muito curto, isso é verdade. ou muito apertado. Então, a menina... Tem um padrão aí. Eu vejo até pelas calças, nossa, tudo com cofrinho aparecendo. Você não acha mais calça não tem calça de homem. Calça de homem tá fazendo. Calça de essa homem é mesmo difícil. aqui é meio apertadinha demais. Hering, cara. Vamos lá, propaganda. Pode. Patrocina a gente aí. E o negócio a menina que ela não parou pra pensar muito nisso, mesmo, ela não o vai ambiente é esse já. Então, ela não vai no baile funk, ela não tá fazendo nada de errado, se bobear, ela até frequenta a igreja perto da casa dela, não sei o quê, tá procurando um cara pra casar, e assim, não pensou muito nisso. Ela só vai meio que pelo instinto, assim, tipo, olha, às vezes... eu não vejo nada de errado em ter relação antes do casamento, porque também não leva até a sério, mas ela quer casar e fazer as coisas direitinho e vai. Existem essas pessoas. Tá E muitas cheio de gente vezes, assim. ela vai se vestir feito uma menina normal dos tempos atuais. E assim, muitas dessas que ficam cagando regra de como tem que ser a vestimenta, etc., podem ser 3 vezes mais malucas e neuróticas do que essa menina normal. Não, e vou além. Os caras, eu sei porque no X, na época daqueles malucos lá do Vaporwave, eu ganhei um monte de seguidor por causa de uma das paródias que eu fiz menção aos caras e eles... Então eu vejo bastante essa bolha aí. E, cara... Os caras falam assim, mulher com tatuagem. Aí ele bota aquela piriguete, talo, como exemplo. É óbvio, né? Quando você tá na rua, você olha, você conversa 3 palavras com alguém, você já saca assim, não, essa é problema, esse é piriguete. Né? Às vezes só de olhar também, existe realmente, mas é que o cara vai pro limite. Pô, às vezes a menina tem uma tatuagenzinha que ela fez aos 18 anos lá, tá com 20 e poucos, agora... e tá... não, porque porque vai ter moleque que vai ver o Red Pill lá e vai comprar essa. Não, se tem essa tatuagenzinha aqui. Porque também é o seguinte, aí você vai afunilado de tal forma, porque quando a gente foi naquele evento dos jogos lá, da jogatina, a gente até comentou isso. Como estavam feias, né? Não, lindas, meninas lindas, tinham meninas muito bonitas, mas todas... Depois que eu casei, eu comecei a olhar 90% tava pichada. Sim. Assim, todas as meninas. Meninas bonitas, meninas bem vestidas. Até do público e tal. As meninas. É meninas que estavam lá. Dos tempos, Exato. E você vai afunilar isso e falar assim, não, com tatuagem não rola, você vai casar com a japa de 56 anos. É a questão da roupa. Não, nem vai casar com a japa de 50 anos, porque essa japa aí, por exemplo, não quer. Isso era um dos pontos que eu queria colocar. Woodstock. Já foi o Woodstock. É pós-Woodstock. Verdade. Eram todas sem tatuagem, ué. Exatamente. Exato, tava tudo pelada no Rio lá. Exatamente. Mas existe também uma questão desses... volta e meia aparece no Universa, né? Aqueles sites, ou o próprio New York Times, que é super... A moça que está escrevendo isso aí,
você imagina uma mulher de Nova York com 50 anos hoje, qual é o círculo que trabalhou que na ela Playboy. tem, que trabalhou na Playboy. Progressismo na veia. É aquele cara que é ateu, provavelmente, é o cara que é de esquerda, os caras estão... O prefeito de Nova York agora nas primárias democratas é um louco de extrema esquerda. Escrevi sobre isso hoje. Aliás, estão falando do lance dele ser Mohamed lá. Isso é o de menos, porque o cara é até meio woke, ele defende umas coisas meio que os islâmicos não iam aceitar. Mas enfim... Desencarceramento, tá mas defendendo... enfim, só o círculo dessa... Ela tá reclamando de um tipo de homem que nem a gente convive, assim, os nossos amigos aqui, a gente que é mais conservador, tá aqui no Brasil, não sei o quê. É um tipo de cara que a gente convive porque tem amigos de infância e não sei o quê, mas não é... A gente conhece outro tipo de homem que não vai agir dessa forma. Eu acho que o grande problema que aconteceu, a grande virada foi rede social, cara, porque... Como você falou, das famílias, você tá falando lá de trás, mas mesmo na nossa época, você tinha que ter alguma coisa em comum. Ou você estudava na mesma escola, que aí tem várias coisas que te colocam numa mesma escola, inclusive, né? Mas aí eu também vou discordar que o problema é a rede social, porque a rede social pode te permitir encontrar coisas em comum. Não pode, mas quando você tem um celular que você pode mandar mensagem, você é tímido. Porque o que aconteceu? Eu sempre fui tímido pra cacete. Você chegar na mulher, eu tinha que enfrentar esse negócio. Eu tinha que chegar se eu quisesse alguma coisa com alguém, eu ia ter que passar por cima disso. Hoje não precisa, cara. Você não precisa olhar no olho da pessoa e você pode ter uma relação mesmo. E às vezes até dá certo. Mas é isso. Mas assim, ela vai ser já mal construída de cara, porque existe uma coisa da presença, não que não possa acontecer, quantos casais por internet não deram certo, mas existe uma coisa da presença que até tem a ver com outras coisas invisíveis que não substitui. Então muita gente fica infeliz porque tem essa frustração de que, bom, se o cara tá no Tinder, essas coisas, aí vai ser um negócio realmente que mais difícil ainda dar certo. Agora, se o cara tá na rede social comum, pode ser mais fácil, mas era muito mais fácil na nossa época. O cara, só o tímido mesmo, patológico, é que não tinha que passar por isso. Eu acho que a rede social... concordo plenamente. Ele tá falando e não tá saindo som. Tá sim. Eita, porra. Tá sim, Arthur. Então é o teu. Não, caiu o seu. Caiu dele. Ele desligou. Eu concordo. Tava tirando sarro e o palhaço... Aqui. Caraca, isso é uma carreta furacão mesmo, velho. The joke is on me. Sorry. Agora vão falar que a gente é burro mesmo. Eu quero ser o fofão que dá um... Não, o pessoal do MBL vai chamar a gente de burro de novo. Eu já tô tendo que lidar com o fracasso de ter reagido pelo tal do Renan Santos, a pessoa mais idiota que eu já conheci na vida. Por sua culpa. Eu tomei react do cara. Eu já tô tendo que ir pra psicanálise. Calma. Eu tomei um da Sofistinha. Você teve a Sofistinha, perto do Renan Santos, a Sofistinha é Platão, filho. É verdade. Isso é que nem receber despacho de macumba. Você tá em casa ali, alguém te dá um velho barreiro, joga um frango em cima, bota na esquina, você fala, pô, velho, eu mereço mesmo isso. É pisar no formigueiro. Vai lá, fala. Desculpa ter interrompido. Volta. Não, mas assim, a rede social, o problema da rede social, eu não acho que é a rede social em si, o problema que você falou do Tinder, ele só tem o seguinte, ele tem um condicionador de comportamento que é a ideia de que as pessoas são desumanizadas porque que nem comprar carne. Essa sim, essa não. Essa sim, essa não. Você nem quer saber quem é direito e tal, entendeu? Então, isso é um condicionador. Mas veja só, no ponto de vista dos homens, e eu vou fazer um comparativo sem fazer propaganda, mas semana passada eu estava em São Petersburgo e me chamou muita atenção na feira que tem vários garotos de 25, 23, 24 anos que estão trabalhando e eles querem parecer mais velhos, eles querem parecer homens, na essência. Então você vê um cara lá com terno e agindo como se fosse já querendo parecer mais velho, ser um homem de 30, 40 anos, que ele entende, cara, que é só ponto da maturidade. Nós vivemos uma época, ao contrário, que e aí pode ser o Vale do Silício, várias coisas, mas um bando de velho usando, principalmente da Faria Lima, que os caras bermuda da Nike, camisetinha de musculação,
né? Aí bota aqueles dentes de Mentex, bota os dentes de Mentex. Bota os dentes de Mentex. O cara tem mais de 30 anos, cara. Quer parecer um garoto de 15. Um abraço pro Everton, nosso editor aqui. Cheio de tatuagem. Cheio de tatuagem. Não, aí o cara bota, os velhos botando a Abercrombie, a camisa da Abercrombie, aí o cara ia usar um G ou um GG e o cara bota um M, um P, aí fica aqui, ó. Tipo eu aqui. A barriguinha pra fora, se achando garoto, se achando garotão, entendeu? E querendo agir como garotão, entendeu? E é uma das paradas mais ridículas pra mim da face da Terra. Isso é ridículo. É o cara que não assume a sua própria idade. É bem mesmo menos ridículo do que o jovem querer ser um pouco mais velho. Muito mais ridículo, velho, que esse mais novo. Porque é o destino, né? É o correto. Só que na hora de construir um relacionamento, isso pesa. Porque o cara se acha que é garotão. Eu sou surfista, uso Abercrombie também, roupa PP, eu sou garotão. E não é um garotão, né? E isso, obviamente, cara, dá a ideia de cadê os homens? Porque eu tô vendo um babaca de 45, 50 anos que age igual uma criança de 20, de 18, 20 anos. Aí tem que não é. Aí tem o bebê reborn também, aí tem as Lulu. A infantilização geral. Tá todo mundo meio perdido, né? Então, é que tem um lance que não é só infantilização, porque amadurecer é se tornar alguma coisa. Né? E as pessoas, é como tem essa questão do Peter Pan mesmo, que o cara ele fica lá pra sempre assim. Só que vai, desculpa não, tudo bem. Só que o cara não sabe o que ele quer se tornar, porque é o seguinte, tem uma coisa, parafraseando o Olavo, antigamente o cara perguntava pro menino, você é menino ou é menina? Ele olhava assim e falava, sou menino. Resolvia. Agora, até isso aí é um problema, porque criaram um gazilhão de identidades de gênero e a pessoa ela não sabe o que ela é, porque uma construção maluca lá de uma sem vergonha, que é a Judith Butler, penetrou na cabeça das pessoas de tal forma que elas acreditam de fato que as características físicas dela não tem a ver com quem ela de fato é. Mas aí você não tá falando dessa geração de 50 anos. Então, né? Não, é uma geração mais nova, Da galera. Começou lá, porque nesse caso aí a gente tem que separar mesmo. São blocos geracionais que tem esse... Que tem problemas semelhantes, mas então, outros... Mas é que mesmo assim, a mentalidade desse cinquentão, ela é a mentalidade que abre caminho para esse tipo de loucura. Porque é aquele cara do vive e deixa viver, e não sei o quê. Deixa lá, acha que é o Tonhão do caminhão, acha que é a Mariazinha da florzinha, tá tudo certo. Todo mundo tem o direito de ser o que ele quiser. Mas, Lucão, eu nem preciso te falar o desprezo máximo que eu tenho em relação a Judith Butler e a teoria queer, mas eu acho que Woodstock e Rousseau fizeram mais mal a essa geração de Cadê os Homens do que a teoria queer em si. A teoria queer discorda? Discordo. Não, tem essas ondas... Não, mas discorda, é bom. Finalmente vai falar mas continua. Eu quero ver que ele acabar. Por que você acha? Não, interrompe mesmo. Dedo no olho, chute no sapo. Fala lá, por favor. Não, por que você acha? Eu queria saber. Porque eu acho que o que tira a masculinidade que ela está reclamando, para mim foi essa infantilização da ideia de que ser o jovem do Rousseau lá tem a sabedoria, é bom. Então, os homens que nós vemos hoje, que estão fora dessa mesa, quando você vai ver, não é o cara que tem dúvida se ele é bi-tri, se ele é elefante, se ele é um cachorro, não é isso. Esse tá no hospício. O cara que tá sentindo falta é do homem mesmo, que virou um bobão. Virou um cara de 20 anos bobão. Uma observação, entendeu? Que é o seguinte... Ele ia discordar. Mas tudo bem, continua. É só pôr uma observação. Eu não tô dizendo que esse lance do eu não sei se eu sou um cachorro, ou se eu sou um homem, ou se eu sou um unicórnio, é o problema em si. É que a desconstrução do que é o masculino e o que é o feminino gera uma confusão generalizada. Porque Ok. Esse é o ponto, entendeu? Entendi. Não, concordo. Eu concordo. Fala, Luiz. Não, é só que essa geração Woodstock que você falou, ainda tinham os papéis definidos de homem e mulher, do amor romântico e, enfim, essas coisas eram cantadas, Agora, tinha essa história ali, começou o Viva e Deixe Viver. Uhum. Ou seja, ser gay, na época, não era um problema para essa geração, entendeu?
E eu acho que nem deveria ser. E não é um problema para... E não é um problema para nós, eu acho. Exato. Não, para mim nunca foi também um problema. A gente vê o mas Vulcão eu aí, acho que essa igual. A militância queer, né? Que começou depois disso. Agora, pode ter sido fruto disso, né? Quer dizer, de alguma forma... Você tem as teorias que começam essas coisas, e aí elas são disseminadas, sobretudo, pela mídia de massa. Sim. Né? A cultura de massa que foi o grande problema, né? Essa coisa de, não, as mulheres... Tem novela dos anos 80... Mary Tyler Moore. Que a mulher já era... Não, qualquer coisa que o homem era um banana, a mulher era um negócio assim. O que é curioso, por exemplo, na literatura brasileira, se você pegar a literatura brasileira do século XIX, Machado de Assis, tem vários exemplos de mulheres fortíssimas e cheio de homens bananas. Sim. Memória de um Sargento de Milícias é um livro em que todas as mulheres lá são extremamente fortes, extremamente manipuladoras, inclusive, até, sobre o destino dos homens, e os homens são todos uns bolhas, uns frouxos, entendeu? O tempo e o vento, que se pegava... Ou seja, no Brasil, a mulher sempre teve um protagonismo. Exato. Que essas teorias importadas fizeram crer que ela não tinha. No Brasil, cara, minha avó sentava na mesa antes de todo mundo. Mandava em tudo. Entendeu? Mandava em tudo. Meu pai, que era um cara extremamente rígido, meio engraçado também, mas tinha o seu momento de rigidez, cara, obedecia a minha avó como se fosse um patinho. Entendeu? Porque a mulher, ela sempre teve no Brasil. Eu não estou dizendo, veja, voltando. Claro, tem vários exemplos. Vários exemplos em que a gente sabe que tem homem escroto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa mídia de massa, o que ela fez? Ela criou um problema para a mulher. Porque é o seguinte, a mulher ela não tem a mesma estrutura que o homem para aguentar a quantidade de parceiros que a gente... Desculpa falar muito cruamente, mas não tem. Não tem. A mulher não dá conta da quantidade que a gente dá. Entendeu? Desculpa. E o que acontece? O que ela fez? Vendendo essa ideia... Tô brincando. Vai ver as mulheres que dão para 1000 homens lá, depois passa... Cara... Enfim, aí o que acontece? Você criou uma ideia de que elas podem ter livremente... Que tá na mesma. Tá na mesma, é tudo a mesma coisa. Sabe quem que ganhou com isso? Os homens cínicos. Os canalhas, é o que eu falei. Canalhas, lógico. E tem um outro cara que são só os canalhas que estão se dando bem. E as oportunistas com essas leis. Os que se deram bem são os piores. Tem outro tipo de canalha que ganhou com isso. O canalha que inventou que era obrigatório que a mulher fosse pro mercado de trabalho, que se ela não ficasse em casa, que se ela ficasse em casa ela era uma perdedora, que estava sendo subjugada pelo marido, controlada, não sei o quê. Que é o canalha empresário. Exato. Aí todas as mulheres foram pro mercado de trabalho e o cara tá tipo, oba, eu tenho mais oferta de mão de obra, eu posso pagar menos. Pagar menos, exatamente. Então assim... É muita coisa, né? Esse programa tem muito assunto. Esse assunto é complicado. Esse assunto é bem... E aí tem uma coisa que pra onde foram os homens? Eu tenho certeza que... E olha, eu converso com jovens por aí e normalmente a amostra de jovens que eu tenho é meio restrita, que é jovem católico esquisito. Tipo você. Só que mais jovens. São mais jovens ainda. Mais jovens. Um pouco mais jovens. E tem o meu primo, os amigos do meu primo. E também, o Eric, que é outro tipo. E o Eric. Que não é nada disso. Não é nada disso. Ele é uma pessoa única. Tá no lado, tá dentro do caminho tá casado, com filho. Tá casado, com filho. Pra surpresa. Deixa quieto. Surpresa de todos, né? A mulher que manda em casa. A mulher que manda. Coitado do Eric. O Eric, um abraço pra Deus abençoe. Grande abraço. O ponto todo é que esses rapazes aí, eles estão meio que... Eles abraçaram essa questão da masculinidade como uma espécie, como o jovem abraçava o punk antigamente, como uma espécie de contracultura. É isso aí, né? Perfeito, tem bela até definição. Cara, tem um grupo de rapazes ali, eles pararam de fazer isso, graças a Deus, que uma vez nós chamamos eles pra uma quermesse, aí chegou os meninos assim, um de sobretudo, um outro de boina, achando que eram todos. Aí eu vou falar os Peaky Blinders de Itanhaém. Então assim, um lance Peaky Blinders de Itanhaém. Eles estão pegando esses exemplos da cultura pop, que são exemplos que, beleza, é melhor do que o Felipe Dilon. Sim, claro. Felipe Dilon se for longe. Como toda contracultura, tem um exagero, né? Normal. Só que tem uma questão de que, olha, eles estão pegando a coisa incompleta, né?
O exterior. Exato, que é o Thomas Shelby. Só a fachada. Mas eu acho que o jovem, eu odeio o jovem. O jovem tem que ser, o jovem tem que envelhecer, mas o jovem tem chance disso. Sim. Esse é o lance. Eu acho que o grande problema está meio mais para nossa geração. Né? O jovem ainda tem chance de escapar. Ele vai vestir, desculpa, só para, ele vai vestir a masculinidade num ponto de vista estético, né, como movimento aí que tá não sei o quê, mas depois com o tempo ele vai se adequando, ele vai falando, pô, realmente já é melhor esse caminho. É que as mocinhas dessa idade, elas gostam dessa performance, que estão nesses círculos. E tem até umas moças nesses círculos tradicionalistas e tal, que gostam quando o cara se declara nacional-socialista, inclusive. Aí já é sério, porque é dissidência. Aí já sempre os grupinhos, pertencimento, então, coisa de jovem. Tem uma questão... Já virou perversão. Mas é fetiche. Amor bandido. Mas coisa de jovem. Do mesmo jeito que o cara... E aí, tinha os careca do ABC. São já pessoas mais velhas, né? Que o cara vai lá, o perfil do cristão conservador, que tem que ter 8 filhos, 12 filhos, e vestir terno e não sei o quê, e sempre... Que quando, na verdade, o cristianismo, beleza, o cara até pode ganhar algum dia, ter algum sucesso financeiro, mas isso não é o centro do que é o cristianismo. Né? É outra coisa. O Pedro Sete Câmara fez um texto recente bem legal. Que é muito bom, e ele mostra justamente esse é o grande problema. Ele fala, cara, é melhor a menina do OnlyFans vendendo o corpo, porque ela não tá esperando nada. Ela quer o quê? Que o cara deseje ela, do que esses caras que vendem essa pornografia emocional. Sim. Tem que ter 8 filhos, tem que ser... Isso gera muito mais frustração nas pessoas do que a menina lá vendendo o corpo. Olha, cara, isso é pra se pensar. Pra se pensar. Não, ele deu um nó aí. E tá mais perto do que... Tá mais sincero o que tá se vendendo. Sim, mais honesto. Ela tá mais honesta. É um engano mais fácil de desfazer. Porque o outro é cheio de vários altos enganos e uma... Exatamente. A questão da masculinidade, eu já falei aqui algumas vezes, tem um problema que o cara vê o masculino como uma coisa, é o pit boy, é o cara... Pit boy é dos anos 90, né? Ninguém vai saber o que é. Mas é os fortinho, é o cara que faz academia, não sei o quê. Campari é o menino do Eu peço para os mais jovens assistirem coisas como A Felicidade Não Se Compra, qual é aquele outro do Sol é para Todos, que são figuras masculinas extremamente fortes, justas, prudentes, que é isso que o homem tem que ser. Sensíveis, né? Sensíveis até, às vezes um cara desse, Pink Blinder aí, vai olhar e falar, viadinho, não sei o quê. Só que é um puta cara que segura a família inteira, que... Não, mas é um cara... Ao mesmo tempo, ou então os westerns, que aí sim é o cara mais fortão e tal, mas também tem essa coisa de... Tem aquele... Da justiça, da honra, essas coisas. Como é que é? Os homens também choram... Não, os brutos também amam. Que é excelente, porque tem esses dois homens ao mesmo tempo. Shame. Os brutos também. Perfeita a tradução, né? Shame. Os brutos também amam. Mas é porque tem esses dois... aliás, a discussão é uma mulher no meio de dois homens. Isso. Um que é muito legal, muito justo, é um pai, é o fazendeiro, é o cara que cuida. E o outro é o cara que vai lá para pegar o bandido que tá... E os dois são bons homens, são grandes homens. E são duas masculinidades importantes. Só que o cara tá vendendo essa masculinidade, que às vezes o moleque lá, imagina o moleque tímido, que é o cara que tá buscando isso, ele fala, cara, não sou eu, mas eu vou ter que entrar nessa aí, porque senão eu não sou homem de verdade. Cara, olha o nó que isso deve dar, entendeu? Tem um monte de neurose. Todos esses têm que ter as virtudes ali, antes de tudo, antes de ser bombado, antes de ser... Então, assim, eu peço aos jovens que assistam esses dois filmes, esses três. O caso do Felicidade Não Se Compra é até mais interessante pelo seguinte, porque o cara ele não é fraco. Sim. Ele é um homem justo, é um homem forte, que vê que o mundo tá ruindo, e ele acha que ele não vai conseguir prover a família e pensa em se matar. Ele acha que fracassou. Ele acha que fracassou, ou ele quer tirar a vida, ele quer sacrificar-se para ele poder dar para a família aquilo que ele acha que ele não vai conseguir dar em vida. E aí ele recebe a visita do anjo, vem tudo aquilo que a gente vê, e aí vê a importância dele naquele mundo, né? O quanto ele foi importante, e quanto a vida não é só a questão financeira, a questão do material, é todo esse processo de amor ao próximo, cara, que é essencial, é fundamental. A de Cristo, eu acho que exatamente, Homilíada. Levantando a bola para a Homilíada. E quando a gente mais se distancia dessa imagem de Deus, mais a gente vira refém desses prazeres imediatos e estúpidos que nunca vão satisfazer. Mas isso é exatamente o que Santo Agostinho fala, inclusive. Nós estamos no mesmo caminho. É isso aí, tá igualzinho. Quer dizer, eu tô no caminho dele. Você tá na primeira página, tem que passar pra segunda. Minhas confissões estão no primeiro capítulo ainda. O Ryan Santos fez um vídeo falando assim, o Papa é augustiniano.
E eu estudei no Colégio Santo Agostinho. Significa que ele tem uma filosofia de vida parecida com a minha. Ah, bom, pronto. Pô, ainda mais o Santo Agostinho, cara. Se você olhar, eu não sei como tá hoje, mas uma prima hoje ele já estudou lá. Hoje ele já é Não, eu digo o colégio. Bom pra caramba. O colégio tava uma woke-ice. Nossa, total. O Colégio Santo Agostinho virou. Não sei como tá hoje, mas há uns 10 anos. Mas enfim, o ponto todo é que tem essa questão de que as pessoas... O caminho cristão é uma lembrança, é o que ele coloca dentro das confissões. É você se lembrar de quem você é e que você esqueceu o que é, e lembrando-se de quem você é, você lembra de quem Deus é e de quem Deus quer que você seja, porque Ele que dá a sua forma. Então é uma coisa simultânea. É muito interessante. E a vida na modernidade, ela induz ao esquecimento, a dispersão e o esquecimento, e a exteriorização. Então, é isso que a gente está falando dessa questão dos aspectos exteriores o tempo inteiro. O que é o homem de verdade? Né? Dentro da caricatura mais caricata da contracultura masculinista. É o cara que fala alto, que consegue impor a vontade dele, que tem uma saúde visível, uma força visível em músculos. Ele não precisa nem ser forte, mas tem que ter aparência. E músculos e dinheiro. Exato, e dinheiro. Porque dinheiro é um meio de impor a sua vontade, de realizar os seus desejos. Exato. Pelo menos na visão deles. Isso. Né? E do outro lado, você tem essa caricatura sendo vendida como que é a masculinidade, que não é o que é a masculinidade. E do outro lado, você tem uma caricatura anti-homem que diz que a masculinidade é isso e que esse homem é ruim. Então é uma coisa meio orobórica que um alimenta o outro. Exato. E eles ficam eternamente naquele ciclo. Quando no final das contas, o que é ser homem não é o que é ser homem genericamente. Existe um absoluto masculino, a questão do ativo em relação ao passivo, tá? Não sei o que, existe tudo isso. Tem várias metáforas aí que dá pra ficar o programa inteiro discorrendo, se quiser. Mas o ponto é que o que é ser homem, de fato, é ser o homem que você tem que ser. E pro cara saber quem é que ele tem que ser, ele tem que olhar pra dentro de si. E ele é único, né? Não vai ser igual ao outro. Não é olhar pra dentro de si, não é essa coisa o autoconhecimento é uma jornada. Não. Isso o Arthur que gosta. É olhar pra dentro de si e falar, cara, com honestidade, falar, o que eu faço que dá problema? Por que dá problema? Que merda que eu sou, E o que eu consigo fazer que não dá certo? O cara que tá com a autoestima lá na casa do chapéu, lá embaixo, por causa da propaganda, etc. Da propaganda masculinista, inclusive, que atribui, que diz que o cara não tem valor porque ele não tem o maxilar quadrado e não sei o quê. Enfim. Hunter Eyes, Sigma, não sei o quê, essa terminologia. Esse cara, quando ele olhar pra dentro de si, ele não vai ver nada. Ele vai achar que ele é imprestável. Mas o negócio tenta fazer alguma coisa. E faça essa coisa da melhor maneira que você pode e peça ajuda a Deus para te ajudar a encontrar o que você tem que fazer. E na atividade, porque isso aqui é o negócio. O homem, me parece, que ele se constrói na atividade. Não é na passividade, óbvio que a autorreflexão ela é importante. Exato, a contemplação também é fundamental nesse sentido. Mas se o cara fica só parado pensando, não vai dar certo. Ele tem que pegar alguma das coisas que ele pensou e tentar fazer. E depois observar. É importante. Observa os resultados e tenta de novo. Porque essa postura que a gente tem agora, e tenta não porque o coach falou que é assim que se faz. Tenta porque parece que é o que é certo mesmo. O coach não sabe da sua vida. Mesmo que você erre, você pelo menos tem um dado que é isso aqui dá errado. E a partir daí você constrói alguma coisa. Mas voltando, a gente é extremamente... meio pé do Pedro Sete Câmara também, girardiano, né? Você tá sempre meio naquele desejo mimético. Busca o desejo mimético das grandes figuras da humanidade. Você vai ver que todas elas passaram por coisas muito piores do que você. Pega o Noel Rosa. Você não precisa de grandes exemplos. Pega o Noel Rosa, o cara nasceu torto, ele tem metade da cara. O cara morreu com 26 anos, tuberculoso, né? Tuberculoso. Deixou uma obra que 90% desses caras, desses musculosos, que vem de padrão de vida masculino na vida, não vai deixar. Puta, e tem uma coisa, ninguém vai lembrar desses caras. E um detalhe, deixou uma obra e morreu aos 26 anos. 26 anos, moleque. Deixou 300 músicas. E tem uma coisa que é insuportável, que é o seguinte, esses caras vendem a ideia de que a pior coisa que você pode fazer da sua vida é ser uma pessoa normal. Então, é sempre assim, olha só como ele é um fracassado, que ele trabalha das 8 às 18, paga suas contas, volta pra casa, dorme e tem uma esposa chata e acorda de novo. Cara, o que tem de errado nisso? A maior parte das pessoas serão pessoas comuns e não tem nada de errado em ser uma pessoa comum. Fazendo bem no que está ao seu alcance.
Sim. Então, e é sempre, você vê o marketing digital, é sempre uma versão... Seja forte, seja não sei o quê. Tem o Harry não Potter. Seja, pega o Harry Potter, é uma dupla jornada do herói, né? Ele tem o chamado para aventura, aí ele descobre que no entorno dele só tem pessoas que não são, que não conhecem bem as coisas, são os trouxas, e que existe um outro mundo para além do mundo ordinário no qual ele pode entrar. Aí tem o chamado para aventura, ele vai se desenvolver. Aí é mais. No mundo extraordinário, ele descobre que ele é extraordinário dentre os extraordinários. E todas essas histórias infanto-juvenil, eu não tô nem falando que Harry Potter é ruim, até tem coisas interessantes. Dentro essas histórias modernas, que são muito formulaicas, elas costumam seguir esse padrão. É o sujeito que ele descobre que os que estão em volta dele não tomaram a pílula vermelha, eles não conhecem a verdade, aí ele achou uma chave oculta para acessar um segredo oculto, e dentre... meio gnóstico. E dentre esses que conhecem essa coisa oculta, ele ainda é mais especial, porque ele é o escolhido, entendeu? Então... E porque ele é o Vogelin. Porque ele é o Vogelin. Não, você falou uma coisa perfeita. O cara acha a diferença entre ser especial e ser único. Hoje as pessoas acham que elas são especiais, porque elas são... Não é que ele é só uma pessoa, um indivíduo diferente de todos os outros. Ele é um indivíduo acima de todos os outros. E quando Jesus diz pra gente, fala assim, você é o único. Né? Você também, todos são especiais, mas na mesma medida de acordo com o que você vai fazer com isso. Você pode ser... Você é único, você pode pegar essa sua uniqueza, essa unicidade, essa coisa única sua, e jogar no lixo. A sua particularidade, e jogar no lixo, e não fazer nada com isso. Ou você pode virar um santo, virar um cara extraordinário, ou um grande homem, né? E porque você é único, mas você não é especial, porque simplesmente as coisas vão vir, porque não você é especial, magicamente você é melhor que os outros. É aquela síndrome, a percepção diferenciada, né? O transtorno do prisma luminoso. Né? O cara acha que por ele ser o que ele é, ele vê o mundo de uma forma que ninguém mais vê. E é uma coisa que é meio natural do ser humano consciente. Mas aí a humildade você tem que ficar a partir do princípio contrário. Você tem que lutar contra isso. E olha como é feito o marketing dessas coisas. Você está cansado de trabalhar tanto e tanto e não ganhar nada. E aí o cara te apresenta, ele te dá uma chave para decifrar a Matrix, e com essa chave você vai trabalhar muito menos que todos os outros. É isso aí. E ter uma vida muito melhor, e vai ser superior. Mulheres, carros, iates, mulheres, né? É o bicho lá do pica-pau. Agora, a pior coisa desse negócio aí é porque ele tem essa questão de você quase ser um curso para virar um Chad, né? Mas ao mesmo tempo, eles também condenam quem não chega a isso, classifica, no sentido de condenar, de classificar, como beta. Então, eles estão transformando a masculinidade quase numa questão animalesca pura mesmo. E como você falou, retirou a questão espiritual e do homem. Então ele transforma o homem no animal. Ou você vai ser o macho alfa ou você vai ser um beta. E o beta vai ser o cara que vai ser chifrado, é o trouxa, é o homem meia mulher. É assim que os caras têm tratado isso. Que não é uma forma, nem de longe é uma forma de resolver ou diagnosticar o problema longe real. Da realidade, completamente longe. Totalmente longe. A beta você é o bobão. E vai trabalhar pro alfa. Porra, que papo de otário, né? E falar bem a verdade, olha, não é que não existam relações hierárquicas, elas existem, mas elas não são hierárquicas, elas são hierarquias que têm uma harmonia pelo bem comum, entendeu? Então, existem... Bom, eu tenho um monte de gente que eu não gosto, que eu não gosto do conteúdo que a pessoa faz. Eu trabalho com 4. Porra. A depender do assunto que a pessoa estiver falando, eu vou calar a boca e ouvir, porque eu sei que o sujeito sabe mais daquela coisa do que eu. Mesmo que eu não goste dele, que eu acho ele um Zé Ruela, um estúpido. Tá bom, o sujeito estudou mais aqui do que eu, ou ele teve experiência, enfim. Eu sei que ele entende mais aquilo, eu acho pelo menos que ele entende. Então, assim, existem essas questões hierárquicas em diversos campos. Mas um dos pontos principais disso aí é que, cara, inclusive dentro da direita, em tese nós teríamos a valorização da masculinidade tradicional, seja lá o que diabos isso signifique, e das famílias e não sei o quê. Diabo significa direito. O que é cobrado dos homens, e o comportamento que é estimulado, é um comportamento de submissão, e é de submissão mesmo e de passividade. Porque é o seguinte, como é que esses caras farmam seguidores? Eles abrem lá uma caixinha. Aí o cara chega lá e faz uma pergunta normal pra ele. A primeira coisa que o cara faz é esculachar o sujeito que fez a pergunta. E depois de esculachar, ele fala, olha, mas toma aqui essa pílulazinha porque eu sou muito bom.
E o cara fica naquele sentimento meio de mulher de malandro, sabe? Que o cara Perfeito. quer o afeto daquela pessoa, mas ao mesmo tempo que ele quer e que ele tá vendo algum valor ali, ele tá se sentindo rejeitado. Mas ele tem um braço estendido, mas não tem. Então ele fica ali naquele meio. Perfeito. E os caras fazem isso e quanto mais passivo você for... quando você compra o curso dele, no curso lá na comunidade fechada ele é legal. Aí você conquistou aquilo, mas aí tem mais um outro passo, tem mais um upsell, e mais etc. Então, eles vão gerando essa conduta de passividade. E quando aparece qualquer pessoa dentro da direita que não seja absolutamente passivo aos que são os detentores da autoridade, essas pessoas se tornam párias. Você não precisa... Betas também deles. Né? Exato. Não, e você não precisa nem enfrentar o cara diretamente, não precisa falar dele. Só porque você não foi lá pedir permissão, pedir a bênção e beijar a mão, eles já te tratam como um pária. Cara, toda essa panela, Olavete, etc., eles fazem isso com todo mundo. Qualquer pessoa que não vai lá beijar a mão, ou é excluído, ou é maldito. Fala. E aí isso cria um comportamento bovino mesmo, um comportamento de passividade em todos os que não são os iluminados, que são aquela casta ali de influenciadores que conseguiram... O Arthur estava pegando um ponto ali que eu acho que ele não completou, que é muito importante. Quando um cara desse, da masculinidade, não só os Red Pill, porque às vezes parece que a gente está falando de uma coisa específica. Não é só Red Pill, galera. O cara, quando ele fala assim, você vai conseguir uma mulher, ele está apontando para uma mulher tão artificial quanto essa masculinidade dele. Sim. Nunca é uma mulher assim, uma mulherzinha normal, assim, até tem uns quilinhos a mais, mas é gente boa, mas tá ali. É sempre a mulher, não, é a gostosona ali que ou então a super conservadora, que vai ter os 23 filhos que eles vão ter que ter. Então, assim, também é falso. E aí ficam, do outro lado, também tentando olhar, a gente são 5 homens aqui, podia ter 5 homens e um segredo para falar um pouco disso. Fica uma coisa muito louca, porque eu tenho um amigo que se separou e a esposa dele, ex, né, falou assim, vivia chamando ele de bananão e ao mesmo tempo acusava ele de ser abusador. O cara era as duas coisas, o banana e o abusador. Então é um negócio que quando o cara... Se ele for legal demais é porque ele é banana. Se ele for muito firme, às vezes nem é um abuso, é só uma palavra mais forte, isso eu não aceito, não sei o quê, é abusador. E aí isso acontece o contrário também, a mulher que fica lá do outro lado, ouvindo dos feministas, tudo, ele é seu inimigo, ele não é um cara que vai ser seu companheiro, ele tá sempre querendo te subjugar. Sim. E aí sempre que você aceitar alguma coisa que ele disse é porque você foi abusada. Sempre que você disser sim para alguma coisa que ele decidiu e alguém vai ter que decidir, você tá sendo... Você não tem voz. Você não tem voz. Você não tem mais voz. Foi calada. Agora, isso. Então, e aí se o cara realmente fala assim, não, então tá bom, você decide tudo, ela fala, o cara não decide nada, eu fico aqui, o cara, né? Você sabe que É foda isso. É ruim pros dois, esse é que é o ponto. Estávamos conversando com o nosso querido amigo Luciano na terça-feira, grande Luciano. Ele vai ao toalete. Vai ao toalete. Eu posso continuar falando? O grande Luciano Oliveira, ele trouxe um dado muito interessante pra gente. Ele falou que ele estava pesquisando motivos de divórcio. Por que as pessoas se divorciam? Ele viu um estudo, né? Viu um estudo, Primeiro, ele falou dois, não vou lembrar tudo agora, porque eu pedi para ele me mandar alguma coisa, ele não me mandou. Não mandou. Mas ele falou o seguinte, um detalhe muito interessante, traição não está nem entre os 10 primeiros. De motivo de divórcio. Motivo de divórcio. Não está nem entre os 10 primeiros. Primeiro motivo, endividamento. Olha só. Primeiro motivo, endividamento. Mas diz que é o primeiro lá no talo, topo, entendeu? No talo. Mas tem um motivo, e não é culpa das mulheres, cara. Esse é o ponto que eu acho que é fundamental deixar claro. Isso é culpa do cara. Porque o cara se afunda. Ele fez da vida dele, ele criou a estrutura dele em torno do dinheiro. Quando esse dinheiro some, ele deixa de ser homem. Porque ele acha que tudo é dinheiro. Ele usou isso até para conquistar, de certa forma. Entendeu? E aí a mulher não reconhece mais o homem e ela fala, não dá mais. E aí ele acha, tá vendo? Acho que é de dois lados. Não, mas é um ponto importante. Porque não dá pra culpar a mulher só, entendeu? Porque em geral essa coisa fala assim, o cara perde o emprego e aí a culpa é a mulher não acha mais que ele é um homem. Não, tá cheio, assim, tem várias coisas, justamente porque aí vem o segundo motivo, que é a definição de papéis. Definição de papéis no casamento.
cara, você pode ser homem, você pode ser um cara sensível, não sei o quê, mas na hora do vamos ver, você tem que ser o cara lá que vai segurar. A mulher pode ganhar mais do que você. Isso não tá... é o outro ponto, né? Não tá. Diferença salarial, mulher Não ganhando é um muito problema. mais, também não tá... Não é tá problema. Não tá entre os 10. Era esse o Ainda outro bem, ponto. cara. Ou seja, dá pra, e com isso dá pra você tirar uma amostra que assim, o grande problema é a pessoa, é ela dentro construir a própria vida. Exatamente, o que o Lucas falou, é você saber quem você é, entendeu? Você tem que saber quem você é, porque você tem uma outra pessoa do lado que vai depender de você também. E ela tem que saber quem ela é, porque ela tem uma outra pessoa que depende dela. E os dois papéis têm que estar quanto maior, mais bem inteiras cada parte. Exato. É um clichê, mas é isso, né? São dois inteiros que fazem uma terceira coisa. Não coisa. tem a metade da laranja. Né? Ainda mais a terceira metade, que nem o programa da Globo, que vai unir trisais. Trisais. Alma trigêmea agora. Teremos almas Graças trigêmeas. a Deus, Agora, isso é louco, porque quando vem o filho, esses dois que seriam inteiros, que são um só, isso devia ser mais um motivo para segurar, mas hoje em dia tem aquele papo de não, eles nem sentem. Eu tenho um monte de amigos. E filho tá também entre as causas principais causas. E que devia ser o contrário, devia ser a causa de você não separar. Exato, falar, agora a gente vai ter que agora focar. Foda-se a gente, o negócio é fazer esse cara, pelo menos até os 18 anos. Ainda assim. mais que você já descobriu que traição não é um problema. Filha da puta. Não, mas você sabe uma coisa interessante nisso? Foi ontem. Eu estava voltando com a minha filha da escola e a gente estava conversando, falando de tal, e pai, mãe, não sei o quê. E eu falei, estava falando com a Karen é minha esposa, pra quem não sabe, e falei, nossa, na nossa geração, você deve lembrar disso, os pais separados eram a exceção da exceção, né? Sim, tipo assim, sim. Depois quando eu tinha uns 18, 19, que começou a ficar mais comum, mas com 12, 13... não era motivo de orgulho, porque hoje parece que né? O divórcio parece que virou E aí eu perguntei uma virtude. Eu perguntei dos pais, dos amiguinhos, eu falei, eles são casados? Ela falou, eu acho que não. Aí por que eu falei? Porque eu falei, então... Engraçado que parece que hoje a regra é serem separados, né? Ela falou, 90%, a maioria das pessoas os pais são separados. E aí tem um ponto que é a cultura, porque tem uma novela da Globo, inclusive, que tem até um estudo mostrando, quando ela começou a falar desse negócio de separação, o índice de separações aumentou brutalmente. Sim. E o divórcio passou no parlamento. E o divórcio, aliás, o divórcio é uma das grandes causas das infelicidades por aí, porque os caras minimizam, mas quando você olha caso a caso, você vai vendo assim, o quanto dá de problema. Eu sou divorciado, eu sei como é que é. Eu também já fui uma catástrofe. Também. Por mais que seja, são pessoas quando tem lá filho, que estão tentando... É complicado, quando não tem, cara, viu, não pai? Você sabe que meu filho... meu filho uma vez... Viu, pai? O meu também. O meu filho certa vez falou isso pra mim. Chegou pra mim assim, pai, foi muito difícil pra mim. Foi uma conversa que eu tive que foi muito difícil com ele, mas pelo menos ele falou. Eu tava com agora 18 anos, mas ele conversou comigo com 14. E ele falou, olha, foi muito difícil pra mim a separação. E ele explicou os motivos. Então é uma conversa bem difícil, porque você vê que não é trivial mesmo. Não é, mas a questão... Cara. Mas quando a gente, por exemplo, essa questão que você falou da dívida, por isso que às vezes eu particularmente bato muito nos liberais na questão do rentismo, sim, porque é uma parada que destrói mesmo, cara, destrói as pessoas, porque tem uma questão na própria essência masculina de ser provedor, ele quer ser o provedor. Eu acho que essa que é a pesquisa que o Carlão falou aí é importante, porque o homem quer ser provedor e quer ser protetor de alguma maneira. E o que acontece que destrói a masculinidade dele é porque no momento, aí tem várias coisas, né? Porque, óbvio, tem o materialismo, tem várias coisas que influenciam nisso. Mas ele começa a ver que ele não consegue mais prover para a família. E a dívida vai chegando, ele vai se sentindo sufocado. Eu já conversei com vários amigos que aconteceram isso. Eu já tive amigos que, inclusive, tiraram a vida porque ele não conseguia mais prover para a família. E aí é um ciclo muito perverso, porque o materialismo faz com que as pessoas, as famílias, exijam cada vez mais. Eu brinco sempre, eu já tive essa conversa em casa uma vez, que antigamente o homem saía para caçar e ele chegava e falava assim, tá aqui o javali que eu peguei. E ele ficava feliz porque ele podia, então, dividir aquele alimento com a família. Né? Hoje, a família fala assim, se você não trouxer menos do que 5 javalis, não me interessa. O cara fala, eu trouxe 3. Então, para ele, é um grande sofrimento. Ele começa a ver esse ciclo
que leva à separação como um ciclo primeiro da ingratidão. Pô, eu trabalho pra caramba, eu faço, não sou reconhecido. E o que ele traz para a família é insuficiente. E ele vai para a dívida. Aí ele vira um provedor, só que ele é um provedor que falha como provedor, porque ele não consegue mais trazer o que a turma quer, e falha como protetor, porque começa a vir a dívida bancária e a pressão em cima dele e ele não consegue reagir. Cara, isso destrói o cara mesmo. Entendeu? Então eu entendo perfeitamente esse ciclo da dívida. E, cara, a gente vê histórias, e hoje, eu tô falando de hoje, porque a gente conhece gente, porque também esse papo todo parece que não existe mais gente boa no mundo. Os casais, por exemplo, num caso desse, o cara perde, porque merdas acontecem. Você pode perder o emprego por vários motivos. Exato. E você ganhar menos, ou você até perder o emprego e não ganhar mais e não ter como prover. E aí, uma sociedade... Uma sociedade bem estruturada, a mulher, a família vai chegar e falar: pô, pai, vamos aí, o que a gente pode fazer para ajudar? Eu vou tentar vender bolo de pote, eu vou tentar fazer não sei o quê. A gente vai baixar o padrão, porque isso é uma coisa muito difícil hoje em dia. O cara tem um padrão, até por lei. Aí o cara se ferrou, tem que baixar o padrão, divorciado, você tem que manter o padrão para que você tinha antes, só que você não tem, mas não é porque você quis, é porque aconteceu e você não tem. Então, assim, o dinheiro virou a forma de Sim. social, o fim último, né? É o fim último e as pessoas perderam. É a mesma coisa que acontece com o Red Pill. Vai olhar aquela pessoa como um corpo, como uma pessoa do círculo X, Y, e não como a fulana de tal, de sobrenome tal, que vai juntar o sobrenome os seus nomes como uma coisa só, para virarem uma só carne e realmente terem uma só vida. Isso que vai fazer diferença em qualquer sociedade. A família é o centro. Então, enquanto a mulher está reclamando de 50 anos lá, eles não querem uma noite só. Se ela tivesse os homens de uma noite só, a infelicidade dela ia estar mesmo. E é uma coisa... Ela está reclamando por uma coisa... Usando uma analogia cosmológica, tem uma coisa que é curiosa, que esses caras agem, isso é uma coisa que o meu amigo o Davi Neto estava falando. Os caras agem como se a mulher não pudesse trazer nada, não pudesse contribuir com nada para a vida dele. A mulher ali é um bicho que não contribui nada. Mas, paradoxalmente, boa parte do discurso do cara se gira em torno de como arrumar a mulher. Que não pode trazer nada de volta pra vida dele. Então, o cara, quando ele entrou nessa, primeiro, ele não sabe quem ele é. Então ele não sabe o que ele é, não sabe como é que ele tem que agir. E, para além de não saber como ele tem que agir, ele condiciona o comportamento dele de acordo com o que vai trazer mais sucesso material pra ele e mais mulher. Olha, o que vai trazer mais sucesso material pra ele não é necessariamente o que é melhor para ele. É o que o mercado está ditando. E para quem não acompanha o canal, tem muitos vídeos aí mostrando como o mercado é artificialmente manipulado o tempo inteiro por alguns dos piores interesses possíveis. Então, tem essa situação. Então, o cara se condiciona segundo outrem, né? E pior, ele condiciona segundo outrem buscando uma coisa que ele não sabe nem o que é. E para que ele quer buscar aquilo? Porque ele mentiu pra si mesmo dizendo que aquilo ali não presta. Exato. E aí vira uma coisa que é ridícula. Então falta, de fato, o cara olhar pra si, olhar pra mulher e falar, tá bom, o que um tem e o outro não tem? Porque, de certa maneira, até há um pingo de verdade aí, porque tradicionalmente a mulher é vista como um agente passivo e o homem como um agente ativo. Isso em diversas questões. A questão sexual é a mais óbvia, que vem à mente primeiro. Sim. Mas mesmo na questão de... Sempre vem à mente primeiro o sexual, né? Você não, hoje em dia olha sim. Lucas... Não, brincadeira. Não, mas mas até mesmo na questão comportamental, é muito comum você ver a mulher que junta com o cara e de repente ela começa a adquirir trejeitos e agir mais como o homem age, aderir à religião do cara. Óbvio que homens também fazem isso em certa medida, mas é mais comum ver mulheres fazendo. É o beta. Exato. E a mulher, ela tem uma natureza que é meio cíclica, né? Mensalmente, inclusive, né? E que é algo que é análogo aos ciclos lunares. Então, por isso, há essa analogia entre... O cara tá virando macumbeiro. Não é. Macumbeiro Há uma analogia entre o feminino, a passividade feminina, e a lua, e há uma analogia entre a atividade masculina e o sol. Da mesma forma que a lua não brilha se não tiver luz do sol, porque um negócio reflete no outro, e, em tese, a mulher não brilha plenamente sem a luz do sol,
que é ou é o marido dela... Você tá dizendo que por trás de toda a grande... confusão... Você tá dizendo que por trás de toda a grande mulher tem um grande homem, é isso? Então, e por trás desse homem tem o marido dela. Tem uma figura oculta, que é um cachorro. Atrás. Um cachorro atrás. Então, de certa maneira, existe um fio de verdade aí que é tradicionalmente reconhecido por diversos povos em diversos lugares. Beleza. Então tá aí, tem isso. Só que é o seguinte, quando o sol se põe, ele não pode iluminar a noite. Quem ilumina é a lua. Da mesma maneira, quando o homem tá, sei lá, caçando, tem alguém em casa. Sabe? E essa pessoa que tá em casa pode ter recebido a luz dele. Pode censurar? Eu tô começando a gostar do Moraes. Não, mas esse é o ponto. Mesmo olhando no arranjo mais tradicional possível. Quando o cara saiu, tem alguém em casa. E mesmo que a provisão tenha vindo dele, que o calor que gera a vida analógica, mantendo a analogia com o sol, tenha vindo dele, ela é quem tá ali fazendo aquilo. E sem ela ali fazendo aquilo, não ia ter quem fizesse a manutenção do lar, quem educasse os filhos durante a maior parte do tempo. Mesmo olhando no arranjo mais tradicional possível, há algo que a mulher traz e que o homem não consegue fazer. Não consegue trazer, e vice-versa. Exato, e vice-versa. Então, há uma cooperação mútua ali, né, que é refletida nesses símbolos cosmológicos. Agora, quando você descarta tudo isso, né, é o bom e velho, é bom que o homem não esteja só, né? Não é bom que o homem esteja só, na verdade. E que faz a mulher sair da costela do homem, etc. Inclusive, a costela é um símbolo interessante, porque dá sustentação ao corpo. E o meu pai fez uma sensacional ontem. Você não estava aqui para comer. Pô, nem eu. Deu mal. Essa eu me perdi. Costelinha maravilhosa. Eu também perdi a costela. Então, existe uma relação de complementariedade, apesar de existir, de fato, essa questão da passividade, da atividade, não sei o que todo mundo viu e que é difícil negar, né? Mas existe essa complementariedade que as pessoas estão jogando fora. Estão jogando fora por quê? Mas é o que a gente E tem uma coisa muito interessante, que o ser humano ele é adaptável. O mundo moderno cria, inclusive, este papel invertido. Porque às vezes o cara perde o emprego, e a mulher trabalha pra cacete. Sim. Quem tem que fazer essas funções são ele. Ele. Muitas vezes o cara não quer fazer. Então a mulher chega em casa, tá tudo sujo, daí o cara tá no sofá lá, vendo televisão, não sei o quê. Então a mulher também ela olha e fala, cara... Então, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com um cara desse? No fundo, tem muito. A gente não tem muito. Esse é o típico assunto que a gente generaliza, mas não tem como. Não tem como generalizar, porque em cada situação, um cara com diferença de idade, meu pai é Luana, então aí 20 tá funcionando, os dois 23. É uma coisa que em geral você não fala, legal, sempre vai funcionar uma menina de 20 com cara de 40. Pelo contrário, normalmente não funciona. Pode ser o meu? Tá ouvindo o meu aqui? Então, a rigor isso não dá certo. Então, é isso que eu tô falando. Às vezes não dá certo. O cara ficar em casa, a mulher trabalhar, às vezes pode funcionar. Quantas pessoas têm arranjos e arranjos. Viu, Luana? Agora, a questão maior é você olhar cada caso. O problema é que precisa ter um modelo. E todos os modelos estão cagados. Todos. Tanto do Red Pill, quanto do feminino, quanto o modelo conservador tradicional, quanto o modelo... O símbolo imaginário tá tudo cagado. Porque, assim, primeiro, né, você tem que segmentar, é o tipo de assunto que você vai ter que segmentar em geração, você vai ter que segmentar, por exemplo, centros urbanos. Sim, é muito diferente, por exemplo, São Paulo. Isso era um ponto que eu ia falar. São Paulo, a mulher tá reclamando de Nova York, porque Nova York é um centro hiper urbano, né? Como é São Paulo. Como é São Paulo? Você pega, por exemplo, eu tava, para fazer o briefing, eu tava vendo um monte de vídeo de menina reclamando de lugares que não são centros. Então aí dá realmente para você falar, não, o negócio tá meio... Tá se espalhando. Tá meio complicado, né? Então a menina morando no interior de Santa Catarina tem 9 mulheres para cada cara. Quer dizer, aí também até dá pra entender, porque 9 não vai ter todas que vão. Se precisar, a gente se sacrifica, mas enfim. Eu fui buscar em Santa Catarina. Tem Minas, tem outros lugares. O problema é que as pessoas, às vezes, elas não têm essa capacidade de deslocamento pra ir buscar mulher, né? Na Rússia, né? Trazer as ucranianas. Tem uma turma do MBL aí que gosta, né? Aliás, MBL, o que ele falar, é ele que tá falando, hein? Reclama com ele, hein? Exatamente. Não vem reclamar com a gente aqui, não. Renan,
Porra. Não, essa aí depois do sol, da lua, não sei o quê. Então, eu ia falar. Eu já comecei a tacar um atabaque. Tem que fazer. Sabe aquele. De brilhar mais uma vez. Então tem aquele memezinho do cara tocando atabaque e o gatinho. O gato é o cara. Sou eu. Eu tô. Ele falando. Tem analogia cosmológica com masculino e feminino na Bíblia. Olha o que tem lá. Eu tocando o tambor, o gato dançando e o Lucas falando, entendeu? Mas a grande verdade é essa. Não sumimos, tem homem aí no mercado. O problema é que assim, todo mundo buscando as coisas erradas, né? Tá todo mundo buscando o que me dá tristeza, e que toda vez que eu falei sobre esse assunto nos nossos verticais no Instagram, aliás, sigam a gente no Instagram, se você tá aqui no YouTube, é que o que dá essa coisa é que você vê um monte de menina legal, um monte de cara legal, fechado nas conchas por causa dessa situação toda. Pô, cara, você fala, esses caras não vão se encontrar porque realmente o ambiente tá complicado. A liga tá ruim. E pô, quanta gente legal em todos os sentidos. Um cara legal, mesmo que ele não esteja pronto, que ele esteja cheio de ideia na cabeça, red pill, feminista, não sei o quê. Se o cara realmente busca com sinceridade a verdade, o cara pode... Eu mesmo fui de esquerda, vocês todos aqui já foram diferentes. A foto dele é de... O diagnóstico da gente, assim, não pode ser fechado porque as pessoas evoluem. Claro. E involuem também, né? Tem os dois lados. E evoluir também não gosta dessa palavra, hein? Cuidado. Não, evoluem mais espiritualmente. As Piorou. pessoas melhoram. A sua melhor versão. A graça divina toca. Quanto mais você busca a verdade, mais você... eu vou começar a humilhar também aqui, assim. Melhor acabar esse programa. Acaba esta merda. Ou seja, vão tudo a merda. Agora, eu queria que as mulheres comentassem, porque aqui só tem marmanjo falando. Suas impressões, porque aí a gente pode comentar nos verticais também, que a gente faz no Instagram, ou aqui mesmo, no próximo programa, porque realmente... Perdoem as generalizações. É possível que a gente tenha perdido algumas seguidoras, né? Com essa provavelmente, falando um monte de merda. Muita porcaria. As tias são quem mais mete o pé na jaca pra falar dessas coisas nos comentários. Elas acham a gente light até, né? Fala, esses meninos estão muito feministas. Mas vamos falar, que o Lucas é macumbeiro, Macumbeiro. Muito bem. O problema é a sociedade burguesa. É isso aí. Viva Marx. Não, é verdade. Inclusive, mas eu fui no dentista. É mesmo, cara. Nesse caso, sim. Mas o problema é a sociedade burguesa marxizada. Porque virou uma sociedade burguesa que acha que tudo é opressão, tudo é não sei o quê. É um lixo, velho. Vocês não entendem porra nenhuma. Aí joguem seus manuais de psicanálise no lixo. Que os homens comeram e a tiazinha lá falando, homens, voltem, essas teorias imbecis, o machismo estrutural, o feminismo, não sei o que, tudo na merda. Meu, arrisca todo mundo tomar vive, vai dar merda, talvez você se separe, tem um litígio, vai ser uma merda. 10% de inteligência. O negócio é o seguinte, é uma pessoa arrisca, confia em Deus e faz alguma coisa. Olha que coisa maravilhosa. Termina o programa com 5 homens reclamando. Falando pra caralho. Falando pra caralho. Parece mulher falando. Brincadeira. A gente combinou. Vou fazer um call to action. E se você gostou desse assunto, assista esse vídeo aqui que a Red Pill não te diz toda a verdade. É um vídeo muito antigo que a gente fez aqui. Muito bem. Eu não sei se eu concordo, porque também se ele tá falando aí, o pessoal do MBL vai reclamar. Mas então tudo bem. Vai lá, eu não sei se eu aguento 2 reacts. Um abraço pro pessoal aí, pros agentes da CIA. Na praia. Um abraço aqui da KGB pra CIA. Porque eu falhei completamente na vida. Precisamos sentar pra conversar. Vamos, camarada. CIA, KGB. Vamos. Vê, o Trump não tá conversando com o Putin? Vamos tomar um café. Beijo, Bruna. Então é isso aí, minha gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau.